Bom dia. Muito bem, meus queridos. Que em nome de Jesus, nosso Senhor, nós possamos aproveitar o máximo o Evangelho. Falar do Evangelho, às vezes, para nós, soa enfadonho, às vezes dá sono. Mas quando a gente vai falar do outro, rapidinho a gente acorda, não é assim? Quando eu vou falar da camisa do outro, do modo do outro andar, do outro se vestir, rapidinho a gente acorda. Por que nós estamos dizendo isso? Antes de entrarmos no tema, porque tem tudo a ver com o tema. Nós estamos vivendo um momento muito, vamos dizer, intenso na nossa sociedade. E nós precisamos entender isso. E como lidar com isso. E nós só vamos entender isso e saber lidar com isso com o roteiro das nossas vidas. E quem que é o roteiro das nossas vidas? Jesus, o Cristo de Deus. Não há outro. Se tivesse, estaríamos falando um outro nome aqui. Não tem um outro caminho. O único caminho que tem é o Evangelho. E nós só vamos conseguir passar por todos esses mundos inferiores que nós vamos entender o significado aqui através de uma palavrinha mágica. Digo mágica porque é o que transforma. Amor. Como diz Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, sem amor eu nada seria. Isso virou até letra de música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então nós temos dois pontos para abordar, o mundo inferior e o mundo superior. O primeiro é com relação a onde que fica esse mundo superior e esse mundo inferior. Nós estamos vivendo um mundo superior ou nós estamos vivendo um mundo inferior? E como que a gente sai dele, se for um mundo inferior? Porque muitos de nós falam que nós estamos vivendo um verdadeiro inferno astral. Não existe essa frase? Tem pessoas que falam assim, eu estou num verdadeiro inferno astral. Tá, se entrou no inferno, então tem que sair do inferno. Como é que faz para sair? Então nós vamos aprender hoje, todos juntos, porque todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Aqui não há ninguém melhor ou pior. Todos nós aqui somos discípulos dele. E aí, nós vamos começar com a nossa Terra, nosso planeta Terra. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 8 a 15, Santo Agostinho, santo da Igreja Católica, ele diz assim, resumindo os itens, que o nosso planeta, esse planeta bonito, essa bola azul que fica aí no espaço, ele é um planeta de provas e expiação. O que significa isso? Significa que ele é um planeta onde o mal domina. Ué, mas então, como é que eu vou entender isso? Nas músicas que nós ouvimos, na prece que o nosso irmão fez, fala de um Deus todo amor e todo bondade. E, no entanto, eu vim parar num planeta onde o mal domina? Por quê?
Porque depende de nós. Nós somos filhos e filhas de Deus, sem exceção. Sem exceção. Não importa a cor da pele, não importa a situação financeira, não importa onde esteja. É filho e filha de Deus. Não importa o que fez, o que deixou de fazer. É filho e filha dele do mesmo jeito. Ele ama a todos incondicionalmente. Só que tem um detalhe. As nossas ações do dia, as nossas atitudes, o nosso pensamento, o nosso sentimento, é que colabora para que o mal dissemine no nosso planeta. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós, aqui dentro do coração, estamos bem, o que é se sentir bem? Quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres conosco mesmo, pode dar a situação externa que estiver, que nós conseguimos passar com segurança. É mentira? Mas quando aqui dentro nós não estamos bem, tudo do lado de fora fica pior. A segunda fica ruim, a terça fica ruim, a quarta fica pior ainda, a quinta nem se fala, o dia não passa, a noite não chega, a hora de eu tomar sopa também não. Não é assim? Por quê? Porque aqui dentro não está legal. E como é que nós vamos fazer para que dentro fique legal? Aí nós vamos ter que mudar do plano inferior para o plano superior. Mas tem como? Tem. É o que nós vamos ver agora. Então a nossa Terra, o nosso planeta querido, o mal domina. E porque o mal domina, é que nós vemos tanta discórdia, tantas desavenças, tantas brigas. Porque os habitantes desse planeta, a maioria deles, também colaboram. É por isso, gente, que Jesus diz assim para nós: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E aonde que está o reino de Deus? É lá? É na casa de Glacos? É no grupo Vitor? É na igreja católica? É na igreja evangélica? Não. Pode vir aqui? Ótimo. Na igreja católica? Maravilha. Na igreja evangélica? Ótimo. Mas se não entrar aqui, não tem jeito. E aqui dentro é um dos mundos que pode ser superior ou inferior. Não só o espaço físico chamado Terra, mas o nosso coração também. E é ele que vai fazer toda a diferença para o local onde que nós vivemos aqui possa ser melhor ou pior. Então, o Santo Agostinho, ele nos chama atenção para isso, para que a gente possa pensar nas nossas ações do dia. Todos nós temos condições de pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? Agindo? Falando? Porque como o próprio Cristo diz, a boca fala o que sai do coração. O problema não é o que entra, o problema é o que sai. E palavra dita, não tem como eu chegar lá e voltar com a palavra para trás. Eu já falei. Então, o nosso planeta, como um local onde o mal predomina, nós temos condições de fazer diferente. E cada um de nós que estamos aqui, seja pela primeira vez, seja pela segunda vez,
seja pela 10ª vez, já temos 5 minutos de evangelho. Então já somos chamados à responsabilidade de fazer diferente. Nós não precisamos de ser espíritas para fazer o bem. Porque o mundo espiritual, o mundo superior, ele não é dos espíritas, ele é dos espíritos, independente da religião. Então não é só dentro da casa espírita, ou dentro da casa católica, evangélica, budista, que fazemos o bem, não. Em todos os lugares. Ah, mas eu não tenho religião nenhuma. Que bom, você é filho de Deus do mesmo jeito. Você não vai escapar disso. Ah, mas eu não ligo para ele. Mas ele liga para você, porque foi ele que te criou. Aí, continuemos. No livro da Joana de Ângeles, esse livro aqui, do Divaldo, Diversidade das Moradas, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela diz para nós o seguinte, que há diversas moradas na casa do Pai. A maioria de vocês já ouviram falar disso, quando Jesus, andando aqui, disse assim, há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. O que ele está querendo dizer? Que nós temos, nesse universo todo, nesse mundo, nessas galáxias, nós temos mundo inferior e mundo superior. Mundos alegres, mundos infelizes, no qual a Terra faz parte de um deles. E que esses locais estão habitados de acordo com a nossa condição. Que condição? A condição de fazermos o bem. Quanto melhor nós praticarmos o bem, melhor vai ser o nosso planeta e o nosso convívio. Porque, meus queridos, pensemos juntos, como que nós vamos transformar o local onde nós vivemos? Eu estou falando da sociedade, mas o local onde nós vivemos a nossa família, aquele grupo. Se nós não vivemos bem com aquele grupo, como é que nós vamos viver bem fora daquele grupo? Se eu não consigo entender que do meu lado tem ela, como é que eu vou virar para cá e vou querer olhar para todos aqui? Eu não vou ver. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou vê-la, porque ela para mim é invisível, e esse grupo aqui, para mim, não existe. E é tão simples a gente fazer isso, que quando a gente chega num local, a gente dá um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, por mais que a dor esteja batendo no nosso coração. Porque nós não somos sozinhos na dor. Ela pode estar sentindo dor, mas ela está aqui, a gente não sabe. Então, isso também está relacionado com o mundo inferior e o mundo superior. E a misericórdia divina e a maravilha de Deus é tão grande que Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. O que significa isso? Escolher. Eu escolho. Eu escolho. Onde que eu quero ficar? No mundo inferior? Ou se eu quero batalhar e chegar no mundo superior? Agora, para chegar lá no mundo superior, eu vou contar um caso para vocês. Não é um mar de rosas, não. Porque Jesus, Ele não prometeu um mar de rosas, não.
Não é um tapete estendido com flores pelo caminho nosso, não. Tem um bocado de espinhos também. Só que tem um detalhe. Os espinhos, as pedras, nos ajudam a caminhar, se nós quisermos. Ah, mas eu não quero não, eu quero ficar onde eu estou. Pode ficar. Na próxima você vem de novo, não tem problema. Você tem a eternidade mais 3 meses, como diz um amigo meu. Porque o tempo para Deus, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente não para pensar nisso. O tempo nosso é o tempo do relógio. Igual ele falou comigo o horário que eu posso ir. Ótimo. Aqui tudo tem um horário. Maravilha. Mas o tempo para Deus é eterno. Então não tem pressa, não. E ele coloca à nossa disposição o seguinte: meu filho, você vai pelo amor ou você vai pela dor? Você vai sair do mundo inferior e vai para o mundo superior, pelo amor ou pela dor? Não, eu quero ir pela dor, pelo sofrimento. Então nós vamos. Ele não força ninguém, ele não violenta corações. Jesus não chega na casa de ninguém assim, não. Ele não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir as minhas batidas, entrarei nele e farei morada. Mas como é que a batida dele é assim? Não. É suave. Quer um exemplo? Aqui. Não com as minhas palavras. Porque eu estou aprendendo também. Mas esse momento que todos nós estamos tendo aqui. É o chamado dele. Para que a gente possa sair desse mundo inferior que nós nos encontramos e para o mundo superior. Porque não adianta a gente ficar reclamando. O que significa reclamar? A palavra reclamar significa clamar novamente ao universo. É como se eu estivesse pedindo que aquela situação acontecesse de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí nós perguntamos, o que a espiritualidade pergunta para nós, com muito carinho, que ela é muito carinhosa. Até quando vocês vão ficar pedindo a mesma coisa? Quer dizer, isso de uma forma carinhosa, mas é um puxão de orelha. Ou seja, vocês vão ficar amassando barro no mesmo lugar? Então nós precisamos parar e pensar a respeito do que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Porque a nossa vida, a vida de cada um de nós aqui é muito preciosa. Ah, eu quero um lugar melhor para viver. Ótimo, eu também quero. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer. Mas o que eu estou fazendo para? O lugar melhor para viver, meus queridos, eu não estou falando em condição financeira, não. Eu estou falando em um local onde todos nós nos tratemos como irmãos que somos, com respeito, com amor, com dignidade. Porque podemos ter as melhores condições financeiras e sermos desrespeitosos uns com os outros. O reino de Deus, o mundo superior, não fala de riqueza material, fala de riqueza espiritual. O que é riqueza espiritual? Amor, perdão, tolerância, compreensão, alegria, felicidade, saúde. Qual de nós aqui que não quer saúde? Quer parar de ir no médico? Eu não quero médico mais, não. Eu também não gosto de ir no médico, não. Qual de nós não quer? Ah, mas para não ir no médico, nós temos que fazer por onde? E que é por onde? Começar a trabalhar os nossos valores. Compreensão, alegria, parar de reclamar. E tem uma coisa muito importante que também nós podemos fazer.
para a gente caminhar nesse mundo superior da vida? Trabalhar em prol do próximo. Todos nós aqui temos condições de trabalhar. Como diz Jesus, o Pai trabalha, eu trabalho e o Pai trabalha até hoje. Ora, gente, se Deus trabalha, se Jesus trabalha, por que a gente não pode trabalhar? Eu não estou falando de trabalho material, não. De lá receber o salário no fim do mês, não. Eu estou falando em ajudar o próximo. Vou contar um caso para vocês. Pedro, quando deixou o corpo físico, quando morreu, entre aspas, ele foi levado por Jesus ao mundo superior, ao mundo ditoso, um mundo que a gente não tem noção do que seja. Né? Eu não consigo imaginar. Vocês conseguem? Eu não consigo imaginar esse mundo que o Pedro foi levado. Tamanha é a atmosfera. Quando chegou lá, passados 3 dias que Pedro estava lá, Pedro, apóstolo de Cristo, Jesus bateu nas costas dele assim, ó, e falou com ele: bora, Pedro. Ele falou: bora para onde? Vai embora para onde? Voltar lá para a terra. Mas de novo, olha, Pedro, você tem todo o direito de ficar aqui, porque você já cumpriu a sua missão. Mas eu não. Enquanto um dos meus irmãos, estiver chorando, gritando, caído, eu não me dou o direito de descansar. Quem que são os irmãos dele? Eu e todos vocês. Então, se Jesus não se dá o direito de descansar, o que dirá nós? Então, o que Pedro fez? Pegou a malinha dele, baixou a cabeça e marchou para vir para cá nos ajudar, espiritualmente falando. E aí, Joana continua. A existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção, em face da riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a desennovelar-se das faixas inferiores das paixões. O que ela está querendo dizer? Como nós falamos no início, o nosso planeta é de prova e expiação. Então aqui predomina o mal, a matéria, o egoísmo, a ganância, o orgulho e a vaidade. Tudo predomina aqui. Por quê? Porque a maioria dos habitantes desse planeta assim age. Então, o que ela está querendo dizer? Que para que nós possamos passar por esse planeta aprendendo com as lições. É igual quando a gente passa, muitas vezes, por determinadas... Vamos dar um exemplo da doença. Muitas vezes a gente passa por uma determinada doença. Passou por ela. Aí nós temos um amigo que está passando por aquela mesma doença que nós passamos. O que nós falamos com ele? Fica tranquilo que isso passa. Eu também passei por isso. Isso vai passar. É o que ela está querendo falar com a gente. Para que a gente possa passar pela terra aprendendo com as dificuldades que nós temos. Porque todos nós temos dificuldades. Nós não vamos sair dessa palestra com asas de anjo. Nós não vamos chegar a um mundo superior hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. Vai demorar. Mas nós podemos começar a dar os primeiros passos. Porque se a gente também não movimentar,
a gente nunca vai sair da infância. Porque Jesus, gente, a gente aprende lá no Evangelho que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus não é carrinho. Ele não vai colocar nenhum de nós nas costas e sair levando para o céu afora. Sabe por que ele não vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês. Ele não vai fazer isso porque nós temos plena condição de resolvermos os nossos próprios problemas. O que nós viemos buscar nessa casa, ou em outra casa religiosa, como o Jairo colocou na reunião, são as vibrações dos nossos queridos benfeitores que aqui estão, no plano espiritual. É como se nós fôssemos nos abastecer de energia, para que a gente possa enfrentar a vida lá fora. É isso que a gente vem buscar aqui. É aí que está a solução dos nossos problemas. Por isso que essas reuniões são importantes. Porque quando a gente alimenta o físico, a gente fica saciado. Ótimo. E o espírito? Eu não sou só físico, eu sou espírito. E na hora do embate? Então, que a gente possa pensar como que nós estamos nessa nossa caminhada do mundo inferior para o nosso mundo superior. Lembrando que aqui nós estamos falando também do sentimento. Que força que eu estou colocando nas palavras. Porque palavra tem poder. Lembremos lá que o mundo foi criado por palavras. Jesus cura por palavras. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Por palavras. Tamanho a energia que sai dele. E aí ela continua. O bem e o mal, que predomina aqui no nosso planeta, principalmente o mal. Mas nós temos essas duas dualidades. Luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representa o futuro e o passado de cada ser no trânsito evolutivo. O que ela está querendo dizer? Que se a gente prestar bem atenção no nosso sentimento, a gente fica naquele embate, faço ou não faço? Ando ou não ando? Dá um exemplo melhor para vocês. Falo mal do outro ou não falo? Vou lá ou não vou? Assisto a palestra ou não assisto? É isso que ela está falando. Fico com preguiça, prefiro ficar aqui, encostado aqui, do que caminhar. É disso que ela está falando. Para todos nós. Sem exceção. E aí ela continua. Examinando-se o planeta terrestre onde se debatem as forças do bem e do mal que tem aqui dentro de nós, constatamos ser ele uma escola de provas e de depurações, cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor, em conquistas permanentes e felicitórias. Olha que interessante, mesmo nós vivendo nesse embate bem e mal, dor e sofrimento, ela está falando que a gente pode ser feliz. Por quê? Porque Deus não criou ninguém para ficar na inferioridade, na imperfeição, no desamor, na angústia, na dor, no sofrimento. Ele não se compraz da infelicidade nossa.
Ele se compraz da nossa alegria, do nosso esforço. Quando a gente se esforça para poder sair da nossa inferioridade. Agora, é importante a gente pensar o seguinte: quando Jesus fala da inferioridade, Santo Agostinho, a própria Joana de Ângeles, ela não está falando da inferioridade de nós enquanto indivíduo. Exemplo, eu não presto, eu não sirvo para nada. Não é isso que ela está falando, não. A inferioridade que ela está falando são dos nossos sentimentos menos felizes. Ódio, vingança, intolerância, incompreensão, desamor. É isso, disso que ela está falando. Por quê, meus queridos? Porque todos nós, como os filhos e filhas de Deus, nós temos condições de transformar essa realidade. Se a gente não tivesse condição, nós não estaríamos aqui não, viu? Nenhum de nós. O Senhor da vida não ia permitir a criação de um planeta de provas e expiações para que nós viéssemos para cá, para nos educarmos, para nos curarmos, se Ele não acreditasse na nossa potencialidade. O problema não é Ele acreditar na nossa potencialidade. O problema é que nós não acreditamos em nós mesmos. E nós temos uma coisa: nós colocamos Ele lá em cima e nós cá embaixo. Não é assim? Então, quando a gente vai fazer uma prece ao Senhor, muitas vezes a gente fala milhões de vezes que a gente não merece, para depois a gente começar a prece. Não, gente. Ele está mais próximo da gente, vocês possam imaginar. Sabe onde que ele está? No coração. É aí que mora o mundo superior de cada um de nós. No coração. Ele está em nossos corações. Quando Jesus estava aqui, ele foi buscar água numa região da Samaria, em Israel. E lá tinha uma mulher no poço, uma cisterna. E a mulher assustou porque era um judeu conversando com uma samaritana. E judeu e samaritano não combinavam. É como se fosse, para vocês, para todos nós entendermos melhor, como se fosse paulistas e mineiros. E a gente não combinasse dentro do mesmo país. E Jesus, a mulher assustou e falou: mas o Senhor conversando comigo? E ela virou e falou assim: Senhor, dizem que esse poço aqui é o lugar aonde Moisés recomendou que se adorasse a Deus. Poço de água. O que o senhor diz a respeito disso? Haverá um tempo em que os homens adorarão a Deus no coração. Isso é que importa. Que tempo que é esse? O agora. Não é o fato de estarmos dentro dessa casa, repito, ou em qualquer outra casa, que vai nos fazer próximos a Ele e ao mundo superior. Não. É o nosso sentimento. É o que está aqui dentro de nós. E aí, nós podemos pensar o seguinte, que aquilo que nós temos por dentro
aqui dentro do nosso coração, é o que nós refletimos. Como assim? Se alguém me pedir, entre aspas, numa situação, tolerância, e eu não sou tolerante, tem como eu dar tolerância? Não. Se eu não me perdoo pelas coisas que eu faço durante o dia, tem como eu perdoar alguém? Não. Se eu não sou compreensiva, tem como eu compreender alguém? Também não. Um exemplo físico. Se alguém me pedir uma caneta, tem como eu dar uma caneta agora? Não, eu não estou com caneta aqui. É disso que a Joana de Ângeles está falando. Que aquilo que a gente tem aqui dentro é aquilo que vai refletir na sociedade. Todos nós, gente, todos nós que estamos aqui, lá fora, no planeta todo, fazemos parte dessa família chamada família de Deus. Não tem como fugir disso. Não tem como. E não tem como nós fugirmos do nosso caminho evolutivo. Uns vai mais rápido, uns vai mais para trás, mas todos nós estamos fadados, condenados, como diz Joana de Ângeles, a evoluir. Não vai pelo amor? Vai pela dor. E a dor é quando você recebe aquelas injeções que não está funcionando, ele aperta, que é para ver se você sai do lugar. É igual aquele boi que empaca, você vai um boi. Somos nós. Vamos, meu filho. Caminha. Somos nós. E durante a nossa caminhada, nós vamos observar várias situações para que a gente possa sair do mundo inferior e chegar no mundo superior. E aí sim, nós vamos poder fazer do planeta Terra um mundo melhor. Não superior, mas um mundo de regeneração. Um mundo melhor que atualmente está. Mas para isso depende de nós. E para finalizar, tem uma historinha no livro Jesus no Lar, no capítulo 1. Estava todo mundo reunido na casa de Pedro. E um falatório danado. Não era conversa, era falatório. Falatório é diferente. Um fala de um, outro fala do outro. Um fala lá do samaritano, outro fala não sei de quem, outro fala do cobrador de impostos. Jesus, gentileza perfeita, pediu licença a Pedro e perguntou: Pedro, como é que o marceneiro trabalha a madeira? Quais são as ferramentas dele? Senhor, para ele trabalhar a madeira, ele tem que usar enxó, tem que usar... E deu o nome das ferramentas. Muito bem. Pedro, o pescador, por exemplo, como é que o pescador faz para pescar bons peixes? Senhor, ele tem que ver a maré, ele tem que olhar, né, se não vai ter tempestade, aonde que está a maior quantidade de peixe. Entendi. E Pedro, curioso. Ô Pedro, sim senhor, como é que faz para colher o milho? O milho ficar bom, para você colher e servir para as pessoas. Senhor, para fazer isso, mas por que o senhor está querendo saber? Me responde, Pedro, por favor. Tá. Para fazer isso a gente tem que arar a terra, tem que adubar a terra e esperar, né, a chuva, para a gente poder fazer uma boa colheita. Pois é, Pedro. Presta atenção. Você sabe direitinho o que tem que fazer para a gente obter uma boa madeira, uma boa colheita de milho e bons peixes, não é? É assim com o nosso coração. Para que a gente possa ter uma sociedade
aonde seja o equilíbrio, a harmonia e o amor, dentro do lar, dentro da comunidade, daquelas pessoas que vivem entre si, tem que haver harmonia. Porque se não houver harmonia lá, não vai haver harmonia aqui fora. Em outras palavras de Jesus, e finalizando, se não houver um pensamento superior, a gente continua na inferioridade. Então, que o Senhor nos abençoe. Agradeço a atenção, o carinho, o respeito que cada um de vocês nos ouviu e muita paz ao coração de vocês. Gratidão.